A paz do Senhor, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que Ele se faz presente no nosso meio e nesse dia nós vamos estudar o Salmo 96. Convido a você a abrir a sua Bíblia ou o dispositivo que ela se encontra armazenado. E eu gostaria de convidar você para meditar nesse salmo, que é muito bonito e muito maravilhoso. Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia. Proclamai a sua salvação. Anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. A força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com sua justiça. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, ruge o mar e tudo que nele existe. Exulte o campo e tudo que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor. Porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Este é o Salmo 96, salmo escrito por Davi, e provavelmente retirado do capítulo 16 de 1 Crônicas, de quando a arca estava adentrando Jerusalém, onde Davi estava cantando e dançando, e a arca ia ser colocada na tenda que o rei Davi colocou ali, para que ela pudesse repousar e ter um local para adoração. Você que não sabe, o livro de Salmos é um livro de cânticos. Tá? Israel utiliza o livro de Salmos como se fosse um inário. E o livro de Salmos ele é composto de louvores, e esses salmos eles são utilizados em comemorações até hoje pelos judeus, e o livro de Salmo é um livro poético, é um livro de poesia. Então, nesse Salmo 96, em especial, ele é um cântico mesmo retirado de uma situação e colocado no livro para que a gente pudesse ter um trecho desse louvor que foi entoado na chegada da arca em Jerusalém. Então você vê que Davi, no momento que a arca adentrava a Jerusalém, ele louvava a Deus de uma forma tão esplendorosa que o próprio Deus revelou a ele a forma das nações um dia abandonarem seus ídolos e louvarem somente a Deus. Então, isso tudo aqui a gente pode contemplar à medida que nós vamos meditando no Salmo.
porque é profético também. Ele é considerado um salmo de sabedoria, que nós estamos estudando os salmos de sabedoria, e é um salmo também que nós podemos dizer que é um salmo missionário também. Ao iniciarmos, no verso 1, nós temos que observar que o salmista, ele faz uma menção dizendo: cantai um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Essa reflexão aqui de cantar um cântico novo, Davi está chamando toda a terra para louvar o nome do Senhor. E um detalhe importante, é como se nós temos aqui vendo como Deus, o próprio Espírito Santo, soprando no ouvido de Davi, e Davi fazendo a vontade de Deus, chamando todas as nações para louvar o nome do Senhor. Então, quando nós somos chamados a louvar o nome do Senhor, nós temos que nos apresentar a Ele em novidade de vida, porque um cântico novo já não é mais o cântico que nós cantávamos na antiguidade, na época que nós não conhecíamos ao Senhor. Então Ele está chamando as nações para que venham louvar a Deus e largue o seu passado e se converta ao Senhor. Então, quer dizer, Ele sugere esse cântico para que nós possamos testemunhar dali para frente o quão bom Deus é para todos aqui neste mundo. Então nós temos aqui um chamado de Davi, do próprio Deus, para uma novidade de vida. E nós vemos aqui que Davi, ele se apresenta diante a Deus e ele fala, ele vê a terra louvando ao Senhor. Ele tem uma visão da terra, isso vai se concretizar um dia, mas naquele momento ele teve uma visão da terra louvando ao Senhor. E com isso, essa concretização nós temos a certeza, porque, como eu acabei de dizer, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, inspirou Davi a chamar o povo para louvar, e quando Deus nos chama para louvar o seu nome, engrandecer o seu nome, toda a terra obedece. Então nós vemos aqui que esse chamado, esse aperfeiçoamento que o Senhor coloca nas nossas vidas, no verso 1, ele vai se expandir durante toda a nossa vida. Esse desejo também, no verso 2, nós vamos ver aqui: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, como se fosse um riacho que passasse na nossa vida com os nossos esforços diários, práticos para que nós tenhamos sucesso. No verso 3, é como se fosse um rio largo que traz as pessoas a meditarem em fazer as missões que o Senhor pede, de evangelizar as nações, que é anunciar a sua glória entre as nações, suas maravilhas entre todos os povos. Então, se você, meu querido, não tem o chamado missionário para sair daqui e ir para o outro lado do mundo, saiba que a palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 16, quando Jesus ele fala sobre a grande comissão, que ele fala: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ele está dizendo assim: por onde você andar, onde você estiver andando, por onde for, pregue o evangelho. Vai receber o salário no banco, na fila? Se tiver oportunidade, pregue o evangelho. Se nesse momento de crise alguém te pede uma palavra de conforto, fale de Jesus. Traga o conforto necessário. Coloque a palavra do Senhor à disposição dessas pessoas que estão sofrendo. E aqui no verso 3, ele começa a dizer aqui: anunciai. Quando ele começa a dizer anunciai, é que nós temos que levar aos pagãos que habitam essa terra, esse mundo. Nós temos que mostrar a eles as perfeições de Deus, toda a sua glória, para que eles possam reconhecer em nós também esse Deus verdadeiro. Eles têm que enxergar em nós esse Deus verdadeiro. Nós vamos declarar
a glória e a providência que Deus nos dá para que nós possamos continuar confiando nele. E essas pessoas venham a confiar no Senhor. O Senhor, ele tem sustentado toda a sua igreja e sustentado ainda essa humanidade, embora nós achamos que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Não, pelo contrário, ele está no controle de todas as coisas, porque se não estivesse, o negócio estaria muito pior. E momentos como esse, na nossa história, Deus usa para corrigir a igreja. Ele usa para poder colocar a igreja de joelhos, para colocar a igreja para clamar, para que nós possamos acordar para os eventos que estão acontecendo nesse mundo. Anunciar, porque nós temos que declarar também a glória da sua salvação, para que todos que forem chamados por ele aceitem a Cristo como seu único redentor. Então nós temos que mostrar a obra da cruz para essas pessoas. A necessidade dessas pessoas entenderem qual que é a vontade de Deus e o porquê que Deus nos deu o seu Filho de presente, para que, se nós crêssemos nele, nós possamos obter a vida eterna. Então, quer dizer, nós temos que anunciar, nós temos que declarar a glória de servir a Deus, que é um privilégio. O próprio rei Davi, sendo o rei de Israel, ele se intitulava servo, que traduzido é escravo. Ele se sentiu orgulhoso de ter esse título de escravo do Senhor. O apóstolo Paulo também, servo, escravo do Senhor. Nós somos todos que cremos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos escravos deles. Mas existe um prêmio para aqueles que servem ao Senhor. Jesus, uma certa situação, antes de ser crucificado, ele chama os seus discípulos, dando as instruções, ele fala: agora não chamo mais vocês de servos ou de escravos, mas chamo-vos de meus amigos. Jesus é um Deus tão próximo de nós, que a sua glória tem que ser transmitida, que ele é chamado de meu amigo. Você pode ser chamado de meu amigo por ele. Então você declara tudo isso e você declara também a sua habitação, aonde ele habita, que está nos céus, para que nós possamos buscar esse encontro nas nossas vidas. Sabe, meus queridos, nós temos que honrar a Deus. Sabe, do verso 1 ao verso 2, nós temos que honrar a Deus com os nossos cânticos. Nós temos que colocar para fora aquilo que nós sentimos por Deus. Com sermões, como nós estamos fazendo agora, proclamando a palavra de Deus para aqueles que necessitam. E também do verso 7 ao verso 9, nós vamos ver aqui que nós temos que tributar ao Senhor o nosso serviço. Nós temos que nos entregar de corpo e alma para fazer o que o nome do Senhor seja proclamado em todas as nações e fazer assim a sua vontade. Nós temos que entender que o Evangelho é a glória de Deus, proclamada a todos os povos e as suas maravilhas. O que nós fazemos com essa glória que é derramada sobre a igreja? Nós temos que declará-la ao mundo. Nós temos que declarar os feitos maravilhosos entre todos os povos, nações, todos os credos, para todos aqueles que têm ouvido. Como o próprio Cristo disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As maravilhas do ser maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. As maravilhas da sua criação, que ele criou tudo com a sua voz. As palavras da boca de Cristo saíram e tudo se fez. As maravilhas dos seus juízos, porque, olha, ele é o justo juiz. A sua causa está na mão da pessoa certa se você entregou a ele. E também, principalmente, as maravilhas da sua graça, que nos atrai através do seu amor. Sabe, nós vemos também a partir do verso 4 até o verso 6, que é um trecho que é um sermão
missionário. É um contraste entre o Deus verdadeiro e os deuses que foram inventados, que são os deuses com letra minúscula. Então nós vemos aqui, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Então, você tem que optar muitas vezes qual tipo de culto que você tem que prestar. Qual é a forma de culto que você vai prestar? A forma que você tem que se apresentar a Deus, porque você não está se apresentando a Deus em qualquer lugar. Você vai se apresentar a Deus no seu santuário, no santuário do Altíssimo. Saiba que hoje, aqueles que aceitam Cristo como verdadeiro Salvador, o próprio santuário de Deus é o nosso corpo, que foi feito através da mão dele também, e soprado dos nossos narizes o sopro de vida. Nós nos reunimos na igreja, no templo, mas esse ajuntamento tem que ser de uma forma correta e nós temos que tributar isso a Deus da forma que Ele merece, não da forma que nós queremos prestar esse serviço. No verso 6, a majestade e o esplendor estão diante dele. Então quer dizer, a glória dele é derramada sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre a minha vida. As excelências de Deus, da sua bondade, do seu amor, da sua longanimidade, de todos os seus atributos de poder e majestade, são derramados sobre a igreja e isso se mostra visível em nosso meio. As características de tudo que ele tem feito, não só por nós, mas por essa humanidade, mesmo em decadência, ele está sustentando tudo. E ele se mostra presente através da minha e da sua vida. E essas marcas, elas têm que perdurarem pela eternidade e sendo transmitidas por nós, até o dia que Cristo virá buscar a igreja. Tudo nós temos que fazer, tributar o serviço ao Senhor no seu santuário, do jeito que Ele quer, na beleza da sua santidade. E nós vemos também no verso 8 que Deus ele tem uma natureza e um caráter especial. Ele mantém várias posições e relacionamentos. E ele já realizou muitas obras que só ele pode realizar. Então só Deus pode cuidar da sua vida e só Ele tem todo o poder, porque foi Ele que fez os céus e a terra. E no verso 8 ele diz aqui, ó, glória devido ao seu santo nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. A maior oferta que você pode dar para Deus hoje é a sua vida, a sua fidelidade. Embora a oferta material ela também faz parte do culto, mas nós temos que nos apresentar diante de Deus como sacrifício vivo. Nosso coração, nossa alma, nosso corpo, nosso espírito tem que estar em harmonia com Deus e nós nos entregarmos diante do seu altar. Nós vemos que esse culto que ele pede tem que ser com um exame verdadeiro, para você saber se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado. O jeito que nós estamos fazendo. Porque aqui no verso 9 ele vai dizer, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele, todos os habitantes da terra. O que nós enxergamos hoje é que as pessoas banalizaram o culto, e tanto faz você ir num culto hoje, prestar um culto a Deus, como não ir. Você também pode prestar de qualquer maneira, porque, como as pessoas dizem, né? Jesus é o cara, né? Não, ele não é o cara, ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o dono do céu e da terra, é o Todo-Poderoso Rei do Universo, e nós estamos diante dele. E quando você vai prestar depoimento numa delegacia, você não chega de boné, você não chega falando alto, não, tem critérios para você poder ir lá. Se você vai na frente de um juiz,
você também não pode se apresentar de qualquer maneira. Teve inclusive um comediante famoso aí, ele foi vestido como ele aparecia na televisão. Quando ele chegou diante do juiz para responder um processo, o juiz falou assim: aqui não é sua casa e aqui não é televisão. Você coloque uma roupa de acordo e volte para cá. O que Deus pede para nós? Que nós colocamos essas roupas de justiça antes de se apresentar a Ele. Nós temos que colocar esses trajes que são dados por Ele, que é a santidade que Ele nos coloca para que nós possamos executar aqui nessa terra e andar diante dEle, para que nós possamos transmitir essa luz. E também, meus queridos, você tem que andar na rua prestando o seu culto, ou onde você estiver, você tem que falar igual a Cristo, cheirar como Cristo, transmitir o calor de Cristo e também passar esse perfume aonde quer que você esteja. Quer dizer, você é sal e é luz. E o sal serve para temperar, não serve para dar pressão alta e não fazer salmoura na boca das pessoas. Você é luz porque você tem que iluminar esse mundo. O brilho de Cristo tem que sair de dentro de você. E a sua palavra, como o apóstolo Paulo nos diz, tem que ser temperada com sal. Quer dizer, tem que dar sabor para essa humanidade. Nós vemos aqui no verso 9 que o culto falso é obscuridade e ignorância. É aquele formalismo, é aquele exercício que a gente chega e já está tudo certinho. Não muda nada. Você continua sendo o mesmo. Você não se derrama diante do altar. Você não presta o seu culto com sinceridade. E a beleza da santidade de Deus é ofuscada. Porque muitas vezes o que interessa é o que você faz no culto, não o que Deus quer que seja feito. Nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo. E quando é sacrifício vivo, Deus tem que nos aceitar. O nosso culto tem que ser aceito. Porque se o nosso culto é aceito, na beleza e na santidade de Deus, nós somos abençoados. Lembrando, Caim e Abel, eles foram prestar um culto ao Senhor e levaram uma oferta. Cada um levou a sua oferta. Só que Deus atentou para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Então nós vemos que nós podemos ser tanto abençoados num culto, como amaldiçoados. Então se você for prestar um culto a Deus, preste o melhor culto que você possa prestar. Que seja como se fosse o último culto que você fosse prestar a Deus aqui nessa terra. Faça sempre. Pode ser com 10, 20, 30, 2 pessoas ou só você. Não importa. Tem que ser o seu melhor sempre. Porque quem está presente é o próprio Deus. É Cristo que está presente. E aqui o verso 9 vai dizer assim: tremei diante dele. Então quer dizer, é diante de Deus que nós temos que tremer. Do verso 10 ao o verso 10 e o verso 13 fala do reinado de Cristo depois que ele voltava a buscar a sua igreja. Ele está mostrando esse reinado e ele vai dizendo aqui: dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. No verso 13, ele fala a mesma coisa, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Então quer dizer, Cristo é o juiz justo. Ele vai trazer a proclamação, ele é o rei, ele é aquele que tem toda a autoridade e ele vai julgar a nossa causa sempre. E nós estaremos com ele por toda a eternidade. Nós temos que ver que essa vinda de Cristo, ela tem que ser, nós temos que ter uma recepção jubilosa, nós temos que estar felizes de ele vir nos buscar, de ele julgar a nossa causa. E nós vemos também no verso 11, verso 12, que a harmonia da natureza com a obra da graça, especialmente ao expressar-se por completo, vai ser feita completamente restaurada no período do milênio. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Cristo disse que nesse mundo tereis aflições. E o pecado de Adão e Eva
ele influenciou todos os aspectos da humanidade. Toda a humanidade, toda a terra foi afetada, a natureza foi afetada pelo pecado, pela corrupção do pecado. Hoje, a natureza geme para a volta de Cristo, pede a volta de Cristo. Os sinais estão sendo mostrados para todas as nações, principalmente para a igreja. E a igreja precisa acordar para esses sinais, para que nós possamos também clamar para que Jesus volte. Que Jesus volte e contemple a sua igreja e também ele restaure toda essa terra, para que nós possamos morar com ele eternamente. Meus queridos, lembre-se, o nosso Deus, ele nos chama para que possamos cantar um cântico novo. Ele nos chama para bendizer o seu nome. Ele nos chama para anunciar as suas obras a todas as nações. Nós temos que adorar a Deus na sua beleza e na sua santidade, na sua formosura, e crer que Deus, ele aceite o nosso culto, aceite a nossa oferta como um sacrifício vivo, e que nós possamos viver na presença da sua santidade para toda a eternidade. Meus queridos, mais uma vez eu falo para vocês, se essa mensagem ela serviu para você, compartilhe, baixe no seu celular, no seu computador, leve para aqueles que estão necessitados e também nos sigam nas redes sociais. Nós estamos no YouTube IPR de Novaes, no Spotify IPR de Novaes, no Facebook IPR de Novaes, Instagram IPR de Novaes e também na minha página pessoal, Marcio.Molina, Marcio.Tadeu.Molina, Facebook. Que Deus abençoe a sua vida e eu convido você para orar. E que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Eu te louvo, Pai. E peço que o Senhor abençoe, Pai, a todos os seus filhos. Que o Senhor venha contemplá-los, Pai. Que o Senhor venha aceitar os nossos cultos que nós entregamos ao Senhor. Que nós prestamos ao Senhor. Que o Senhor venha se atentar para as nossas vidas. E que o Senhor venha cuidar de nós. Pai, ajuda cada um que está precisando do teu tocar. Senhor, entra com a providência na nossa nação, no nosso país, na vida dos teus filhos. E repreende todo este mal, que nós te agradecemos, Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o nosso Deus levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E todos nós dizemos amém. Deus abençoe.